Pois é, lembrando que São Paulo sofreu demais com um forte temporal no dia de hoje, a cidade teve dezenas de pontos de alagamentos e também muitos transtornos, como paralisação no transporte público, veículos foram arrastados e pessoas levadas por conta das enxurradas. Então, sobre esse cenário, esse drama vivido após ano a ano pelos paulistanos, nós vamos conversar a partir de agora com o Tenente Coronel Araújo Monteiro. Ele é o diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Seja muito bem-vindo. Boa noite ao senhor. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Perfeito. Tenente Coronel, choveu demais no dia de hoje. Eu, quando me deslocava aqui para a Jovem Pan, fiquei impressionado dentro do meu carro, fiquei realmente preocupado. Passei por algumas ruas em que a água estava na metade da roda do veículo. Agora, em 3 horas, confirem se essa informação é verdadeira, em 3 horas choveu o equivalente a 10 dias. É um volume surpreendente realmente. Então, entrevista de prestação de serviço, eu gostaria, por gentileza, que o senhor nos dissesse qual é a situação de momento, quais foram as áreas mais atingidas e qual é a recomendação para a população. Bom, nós tivemos realmente uma concentração muito forte de chuva, né, hoje no período da tarde, aqui na capital, região metropolitana de São Paulo, e também alguns municípios do interior do estado. E realmente uma concentração muito grande aqui na capital, principalmente na zona leste do estado. E nós tivemos aí no período de 3 horas um acumulado aí de cerca de 115 milímetros, alguns pontos chegando a 118 milímetros de acumulado de chuva. É um valor muito alto de acumulado de chuva num curto espaço de tempo. Então, com certeza, esse volume de chuva pode levar ao que a gente está vendo nessas imagens aí, que são enxurradas consideráveis. Essas enxurradas trazem um risco muito grande para a população de maneira geral. E vejo que aqui na zona leste de São Paulo e também em Osasco, nós tivemos 2 pessoas que ainda estão desaparecidas por conta dessas enxurradas advindas aí do valor alto, do acumulado alto de chuvas que tivemos hoje nesse dia aqui na capital e também na Grande São Paulo. Agora, Tenente Coronel, é sempre bom a gente destacar quais são as principais orientações em casos como esses. Por exemplo, enquanto o senhor respondia a pergunta do Dani, nós mostramos uma imagem de uma enxurrada violenta e grande em que uma pessoa tentava se segurar em algum lugar, mas naquele desespero não tinha em que se apoiar e sendo levada pela enxurrada. Eu nunca tive essa experiência de estar em um local que está sendo coberto pela água, que está recebendo uma enxurrada tão forte. Mas muitas pessoas dizem que isso vem de uma vez, né, Tenente Coronel? Você está na rua, está no trânsito e de repente vem um volume intenso de água. E dificilmente você consegue se proteger depois que esse volume intenso te atinge. Como isso acontece para pessoas como eu, assim, que nunca estiveram em situações como essa, e o que fazer para tentar se proteger nesses casos? Realmente, o volume de chuvas, o acumulado de águas, eles vão procurar a água acumulada, ela vai procurar um local para se deslocar, né, essa água, e aí sim ocorre essa questão aí de ter essas enxurradas, ou até para os pontos mais baixos das cidades. O ideal, a condição ideal é que as pessoas não se coloquem em risco. Verificou que está começando a chover forte no seu ponto onde você está, não saia de casa, evite se deslocar nas ruas, porque em local que às vezes você menos espera, você pode ter sim um volume considerável de água e também de enxurrada, que é o mais arriscado, né? Quando você tem somente a inundação, somente aquela água que sobe sem volume, sem uma grande movimentação, isso não traz grande risco, mas também pode levar sérias consequências para o cidadão, até para a condição de saúde, né, das pessoas. Agora, o risco maior é quando você tem terrenos, áreas em aclives, que você tem ali forma praticamente um rio de águas, e aí sim você tem um risco muito grande. O ideal, não vá querer atravessar pontes, atravessar áreas a ponte que às vezes você acreditava que estava ali nesse local onde você sempre passava, mas está coberto pelas águas, não vá atravessar. Nem sempre essa ponte que você sempre é acostumado a atravessar pode estar ali. Então, evitar. As enxurradas, 15 centímetros de água, dependendo da velocidade, da força dessa água, ela já pode ser suficiente para derrubar uma pessoa e levar essa pessoa pela condição das forças das águas. Então, não é condição segura jamais tentar atravessar
mesmo de carro, de moto, principalmente a pé, de bicicleta, condições de áreas alagadas e principalmente com enxurradas. A condição ideal é não se arriscar, não sair de casa. Se você já estiver no veículo e começou a chuva, procure um local alto, ou se não tem como sair mais do veículo, não tem como se locomover, se deslocar com o seu veículo, sai do seu veículo rapidamente e procure um local seguro, se não tiver condições de locomover. Mas a condição ideal é você não se colocar em condição de risco, em condição de colocar a sua vida em risco. Não se deslocar, ficar em casa e se proteger em local seguro. Agora, Tenente Coronel, a gente ao longo do dia pôde observar essas imagens que impressionaram. Isso daí é uma via elevada, é um minhocão, inclusive uma via elevada, e acabou enchendo. Agora, muitas quedas de árvores, carros que ficaram submersos, muitas regiões alagadas. Claro que a topografia de São Paulo é completamente diferente do Rio de Janeiro. Lá, por conta dos morros, muitas pessoas acabam morando de maneira irregular nos morros. Tem dispositivos diferentes da capital paulista. Lá, as sirenes acabam sendo acionadas justamente para alertar a população quando a cidade é acometida por esses grandes temporais. Inclusive, o nosso repórter trouxe a informação há pouco que o Rio de Janeiro está sob forte chuva. Como funciona o sistema de alertas da Defesa Civil aqui na capital paulista ou no estado de São Paulo? Esses alertas e anúncios são feitos pelo celular, são SMS? Tem alguma região que as sirenes ainda tocam? E como é o trabalho da Defesa Civil para alertar as pessoas que moram em encostas e nos morros? Bom, aqui no estado de São Paulo, nós utilizamos uma ferramenta muito importante para nós e que a gente conta muito com o apoio, com o auxílio da imprensa para divulgar o nosso SMS 4199 e também o nosso aplicativo Alerta SP, onde os cidadãos recebem os nossos alertas, podem receber os nossos alertas de avisos de riscos meteorológicos e podem se proteger das condições de riscos que estão para vir. Então, são emitidos alertas sempre, já são mais de 2.000 alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado somente nessa período da Operação Verão, levando informação e aviso aos cidadãos. E o cidadão pode buscar informações também com a Defesa Civil do seu município, né? Através do número 199, principalmente para aquelas regiões de encosta que nós temos aqui, em algumas regiões da região metropolitana também de São Paulo, e também no litoral, nós temos muitas áreas de encostas onde os riscos são maiores, né? Nas encostas a gente tem os riscos de deslizamento, que são fenômenos muito abruptos e que, infelizmente, levam maior risco à condição de vida das pessoas, levando, então, normalmente a ceifar vidas. Então, é importante que as pessoas observem, não só esperem os alertas da Defesa Civil, mas as pessoas que estão nas encostas observem sinais como inclinação de muro, inclinação de postes, de árvores, às vezes ali janela da sua casa que você tenta fechar e ela já não consegue mais, trincas e rachaduras nas suas casas, isso são sinais que está tendo movimentação de massa na sua encosta, e é importante que você deixe esse local, busque uma informação, até uma vistoria da sua Defesa Civil Municipal para avaliar a condição de risco da sua casa. Na verdade, são mais de 3.500 alertas já emitidos pela nossa Defesa Civil do Estado. Mau tempo em São Paulo, mau tempo no Rio de Janeiro, informações importantes, prestação de serviço aqui na Jovem Pan News. Agradecemos demais a participação do Tenente Coronel Araújo Monteiro, ele é o diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pela participação, bom trabalho para o senhor e volte mais vezes. Nós que agradecemos, muito obrigado.